Bom dia. Meu nome é Elisa. Quando fui convidada aqui para participar, eu tentei juntar toda a minha pesquisa que tem acontecido desde que eu comecei a me conscientizar sobre os processos, até desde a faculdade, mas talvez a conscientização sobre materiais veio sobre o ponto de vista da sustentabilidade, né? Quando eu comecei a questionar sobre as minhas escolhas de projeto, minhas escolhas de design, minhas escolhas de que caminho seguir para ter um projeto melhor. Sou formada pelo Mackenzie, a Denise já era minha professora, né? Trabalhei em escritórios de design, trabalhei em agências de publicidade, mas essa conscientização sobre o projeto, design, veio quando eu trabalhava com embalagens. Então, chegou um momento na vida que eu comecei a me questionar, será que eu estou produzindo lixo? Será que eu estou produzindo um resíduo não adequado? Como que eu posso fazer isso melhor? Na época, na faculdade, eu não tinha tido esse tipo de conscientização. Então, eu criei um site, né, blog, Embalagem Sustentável, uma forma muito até ingênua, talvez, na época, onde tudo que eu aprendia, tudo que eu conhecia, eu compartilhava com a maior parte, dentro do meu limite, via internet, com o maior número de pessoas possíveis. Isso fez com que abrisse caminhos, né, no meu trabalho, onde eu fui chamada para o IDDS, que não existe mais, que era o Instituto de Design e Desenvolvimento Sustentável, onde eu fui chamada para dar palestras, cursos, que me levou à pesquisa. A pesquisa, quando eu descobri, eu já era pesquisadora e não sabia. Eu fazia uma pesquisa de forma como blogueira. Então, aí eu resolvi oficializar essa pesquisa, que foi com orientação da Denise Dantas, design de embalagem de alimentos orgânicos industrializados, análise da percepção dos aspectos ambientais e suas especificidades, que é, né, esse aqui. Eu tentei juntar sustentabilidade, alimentação, que já era uma preocupação que eu tinha, e como que o design entrava nisso. Os alimentos orgânicos, para quem não conhece, são os alimentos que não apenas não têm agrotóxicos, eles têm todo um processo, um aspecto, onde buscam essa sustentabilidade na sua forma de produção. Só que eles têm como característica pequenos produtores. Então, a embalagem, ela acaba sendo até um mal necessário. Eles não têm muita opção financeira ou de pesquisa para optar por um material diferenciado. Eles nem conseguem comprar direto do produtor do material. Eles necessitam comprar de um distribuidor de embalagens. Então, é o que o distribuidor vende. Então, por exemplo, produtores de orgânicos do Sul acabam comprando de distribuidor que compram de fabricantes aqui de São Paulo, né? Então, eles, em relação à inovação na embalagem, os alimentos orgânicos acabam não inovando assim, pela própria limitação econômica e técnica. E também, talvez, a falta de conscientização da importância do design. O design, ele entra meramente como comunicação, venda, mas também estética. Então, meu alimento orgânico, como eu posso dar uma cara de sustentável? Né? Então, ao longo do meu trabalho, fui muito procurada, eu preciso de uma embalagem sustentável. Tá, mas como é feito? Como é produzido isso? De onde vem? Aí, eles procuraram outro fornecedor, porque, na verdade, só queriam um acabamento estético. Né? Hoje eu dou aula na Universidade do Rio Grande do Sul, minha pesquisa não parou, né? Agora eu tento, via universidade, conscientização desses alunos, né? Dou aula de design, sustentabilidade, embalagem,
E também fui convidada para dar aula na pós-graduação, no módulo de sustentabilidade no Senai Teobaldo Denigres, por causa disso. Isso me fez pensar, lá no começo, nas minhas primeiras pesquisas, o que é essa embalagem sustentável? Né? Início, tudo quanto era notícia que falava de uma mudança de material, papel reciclado. Então é uma embalagem sustentável. Colocava lá no meu site. É um biopolímero. Nossa, o que é isso, biopolímero? E estudava o que era biopolímero, ia lá e colocava no site. Hoje, talvez até pelo meu olhar ser um pouco mais crítico, eu tenho colocado menos coisas. Talvez por duas características. Uma, por eu ser mais questionadora, e não aceitar, mas divulgar qualquer material. E outro, porque a indústria já está numa outra etapa. Inicialmente, né, apenas a redução de material já era suficiente para colocar lá e divulgar como uma redução de emissão de gases do efeito estufa. Né? Hoje, né, quando você fica sobre o foco, né, que foi um dos desafios que ela comentou da Natura, de redução, como você fazer um impacto positivo e redução de dados quantitativos, chega num momento que talvez a embalagem vai chegar no limite técnico que quase seja impossível de se conseguir essa melhoria. É uma dificuldade, você já está no limite de mínimo de material suficiente para a proteção desse produto. Já tem um mínimo de custos que poderiam, né, para argumentar lá para o gestor da empresa, olha, se eu fizer isso, você vai ter redução de custos. Você já está no limite de redução de custos. Então, como que poderia agora a sustentabilidade da embalagem entrar numa nova etapa, num novo paradigma do que seria essa sustentabilidade? A gente está num evento de materiais, mas talvez ir além do material, né? Então, tem a inovação com materiais, né? Questionar os materiais que hoje grande parte vem do petroquímicos, de plásticos, que para quem o público-alvo, consumidor, ele vê isso como inimigo do produtor, ser feito de plástico, mas que não necessariamente é, né? É o que a gente tem disponível hoje. A gente vai ver uma cadeia completa da embalagem, não adianta ver só na escolha de material, processamento da matéria-prima lá na ponta. A gente tem que ver todo esse ciclo para chegar até ver o seu descarte ou até mesmo retornar ao ciclo. Então, é importante, sim, pesquisar outros materiais? Sim. Mas o que a gente pode fazer hoje? Hoje, talvez, escolher, que eu acho que a Bárbara falou no primeiro dia, de verificar materiais que são usados, às vezes, em áreas diferentes e usar para embalagens com funções diferentes. Então, estudar o que a gente tem para viabilizar, principalmente essa ponta que é mais problemática de reciclagem e compostagem. E um outro tema que é super assim, discutido na área de sustentabilidade seria essa percepção do usuário. Quando a minha pesquisa no mestrado, no início, deixei a Denise meio louca, porque eu queria fazer como se fosse meu site, falar tudo sobre embalagem e sustentabilidade de orgânicos, né? Então, teve um trabalho grande da gente tentar reduzir porque é um tema complexo, envolve muitos fatores. Então, a gente percebeu que a grande ponta da minha área de estudo, que é design gráfico, ficou como que esses consumidores percebem essas embalagens, né? Então, na pesquisa, eu entrevistei consumidores de orgânicos, não consumidores de orgânicos, e consumidores que sabe que nem tem agrotóxico, e coloquei vários, um experimento para saber que tipo de informações eles teriam a partir dessa observação e manipulação dessas embalagens.
pesquisei farinhas, cookies, né? E percebi algumas respostas, por exemplo, os consumidores de orgânicos que tendem a ter mais consciência ambiental, quando viam uma embalagem em papel reciclado, achavam isso como um ponto positivo, né? Não, a empresa está realmente pensando em algo, em sustentabilidade, ela está de acordo com o seu produto. Porém, quando eu entrevistei alguns consumidores que não consumiam orgânicos e sem nenhuma preocupação ambiental, eu falei, nossa, que embalagem feia, essa embalagem parece suja, né? Porque o papel reciclado ele é poroso. E ao mesmo tempo, não era um material que tinha o cartucho em papel reciclado, mas dentro tinha um saquinho plástico para proteger o cookie, senão o cookie iria se estragar. O papel estava lá meramente como um aspecto estético da embalagem para atingir o seu público-alvo mais consciente, mas que não estava atingindo o público que não saberia diferenciar e não vai pagar mais caro porque está no papel reciclado, né? Então, o design ele tem esse papel fundamental de conscientização e de comunicação desses aspectos. Lógico, numa embalagem, numa área super reduzida, é complexo você colocar toda a cadeia produtiva, tudo que foi feito para uma embalagem se tornar mais sustentável. Mas colocar, no mínimo, identificar os materiais, usar a simbologia correta, né? Que no Brasil ainda não sei se mudou a legislação da última vez que eu pesquisei, ainda não era obrigatório. Então, boa parte dos materiais não vem identificado e a própria simbologia ela é limitada, né? Quando a gente vai pensar em materiais mais inovadores, como um biopolímero, a base de vegetais, o material mais compostável, ele entra aqui em outros, né? Ele não identifica necessariamente que material é esse. Ele pode ser um material mais sustentável ou até mesmo não, ser um compósito de materiais onde vai inviabilizar essa reciclagem. Então, a importância, a campanha que a ABRE está fazendo já há alguns anos, de se identificar corretamente, usar símbolos, não inventar símbolos, não inventar, deixar um símbolo mais bonitinho para parecer sustentável. Deixar bem claro para que toda a cadeia de produção esteja consciente desse material, de onde que ele vem e de possibilitar essa reciclagem ou possível até compostagem, né? E hoje, acho que talvez a principal simbologia dos papéis, das embalagens, acaba aparecendo no FSC, que muitos dos que eu entrevistei, os consumidores, identificam como o produto inteiro mais sustentável quando tem FSC. Isso quando conhecem o que é FSC, né? Que ele certifica que ele vem de uma matéria-prima de florestas, onde o manejo foi feito de forma mais adequada, mas ele não certifica o produto inteiro, né? Então, fica aqui o desafio para os designers, principalmente designers gráficos, que nessas discussões sobre embalagem geralmente tem muito pouco designer gráfico, acaba ficando mais em engenheiros, designers de produtos, marketing, e aí acaba que o design entra lá no final como eu preciso pôr no supermercado. Se não tiver uma embalagem bonita, nem entra nos grandes distribuidores. Então, a nossa função aqui de design, não podemos deixar para isso no último ponto. Tem que ser algo a ser compartilhado, algo para ser discutido junto e algo para ser pensado junto também. Como identificar e valorizar esses materiais e essa inovação em material e também de toda a cadeia, né? Então, obrigada.